Uma excelente notícia de final de ano: o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, rompe com o governo Lula, e isso nos dá duas boas notícias. A primeira é de que a chance do Messias ser rejeitado no Senado aumentou muito, tanto que o governo Lula já deixou sair o cheiro de sangue, porque apesar do anúncio oficial do Lula, eles ainda não mandaram toda a documentação do Senado, porque eles querem ganhar tempo para virar os votos. Ou seja, hoje o governo Lula sabe que não tem os votos necessários para aprovar o seu ministro do Supremo, e só isso, só esse fato já não tem precedentes nos últimos 120 anos. Sempre que foi uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, a maioria já havia sido construída e o presidente queria que a sabatina acontecesse o mais rápido possível para não perder essa maioria. Agora nós estamos num cenário oposto, num cenário em que o presidente da República nomeou o ministro Supremo, mas quer tempo para construir essa maioria, porque hoje seria derrotado. Ele precisa de 51 votos e calcula-se que hoje o Lula teria 44, 45 votos ainda não necessários. E um outro ponto é que a militância do PT e a militância da esquerda basicamente abandonou Jorge Messias à sua própria sorte. Os ataques que o Messias tem recebido, inclusive muitos deles, de minha autoria, não têm sido alvo de defesa por parte do governo Lula, principalmente por parte dos influenciadores da militância e dos parlamentares. São pouquíssimos aqueles que têm colocado a cara a tapa para defender a indicação de Jorge Messias. Bom, vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, e lembrando, falando sobre o Supremo e falando sobre Jorge Messias, saiu meu livro Entre a Toga e a Tribuna, que foi um trabalho científico que eu fiz analisando toda a jurisprudência do Supremo desde 1978 até 2024 relativa ao controle de constitucionalidade do devido processo legislativo, todas as vezes que o Supremo, e quais as razões pelas quais o Supremo interveio no processo legislativo de 88 até 2024, um livro curto, simples de se ler. Clica aí para você comprar na descrição do vídeo. Bom, primeiro ponto então é esse rompimento por parte de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre fez duas manifestações, uma manifestação em que ele coloca que é prerrogativa, ele se defende, não sei se foram duas manifestações ou dois recados numa manifestação só, mas ele basicamente diz: olha, a principal defesa que vocês têm utilizado para as críticas que eu fiz nos bastidores em relação à indicação do Messias é falar: olha, é prerrogativa do presidente escolher o ministro do Supremo. E meu ponto é o seguinte, ponto do Davi Alcolumbre: é prerrogativa do presidente da República indicar o candidato a ministro do Supremo, mas quem escolhe o ministro do Supremo é o Senado. Se o Senado quiser rejeitar, o presidente da República não pode fazer nada. Não está na atribuição do presidente mandar direto para o Supremo, precisa ser sabatinado pelo Senado. As pessoas se esquecem disso porque se tornou um processo tão automático o presidente da República nomear qualquer um e o Senado aprovar sem muito debate, com atropelo, porque os senadores ficam com medo de votar contra alguém que vai se tornar ministro do Supremo, que vai ter poder para persegui-los o resto da vida deles. Aí, mesmo os senadores que se dizem de oposição não têm coragem de votar contra indicações do Lula, mas enfim, de todos os governos passados, é muito difícil o senador ter coragem de votar contra e declarar o seu voto contra. E aí as pessoas têm na cabeça que é automático. O presidente da República escolhe o ministro Supremo, acabou. Não, o Senado precisa aprovar. Se o Senado rejeitar, tá rejeitado aquele nome e o presidente da República não pode escolher aquele nome de novo, não pode submeter de novo aquele nome à sabatina do Senado. Então é prerrogativa, o parlamento ele é soberano em referendar ou não os nomes para o Supremo. E o Davi Alcolumbre deixou muito claro. Outro ponto, ele estabeleceu um cronograma, ele deu previsibilidade, ele falou: olha, o Congresso vai analisar a nomeação do Messias na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira etapa, em tal data, em outra data vai ser no plenário do Senado, tudo isso já em dezembro deste ano. Falou: ué, o presidente da República não indicou? Já não anunciou publicamente? Já não publicou que é esse o nome? Então não tem problema, vamos, prerrogativa do Senado, marcar quando? Tô fazendo um favor para vocês e marcando aqui no curto prazo. Óbvio que o Davi sabe que ele não tá fazendo um favor. Na realidade, ele sabe que hoje ele tem os votos para barrar o Messias e, portanto, quanto antes acontecer essa sabatina, antes o governo vai perder. Mas o governo já tá fazendo a sua manobra de atrasar o envio dos documentos, porque precisa ter uma parte formal para mostrar, ou pelo menos para fingir no papel, que o Jorge Messias tem notório saber jurídico e a reputação ilibada, necessárias por lei. E essa documentação ainda não chegou no Senado. Enquanto essa documentação não chega, o Senado não pode sabatinar. Mas isso também abre margem para o discurso. Os senadores falam: ué,
Você já não escolheu, Lula? Já não é esse o nome? Você quer deixar uma cadeira vaga no Supremo? Porque a gente quer sabatinar para ele assumir. Você não quer que a sabatina aconteça logo? Você já não nomeou? Esperasse mais tempo para falar publicamente do nome, então, se você ainda não tinha certeza. Eu falei que teria 2 pontos positivos do rompimento com o governo por parte do Davi. O primeiro é esse, em relação a gente ter essa derrota histórica, que eu espero muito que aconteça. Tenho muita esperança que aconteça no Senado. Eu vi algumas pessoas comentando no meu Instagram: ah, mas você falar isso, eu escutei isso também do Dino e do Zanin. Nunca falei isso, nem sobre Dino, nem sobre Zanin. De que tinha um contexto político que permitiria que esses nomes fossem barrados, nunca falei isso. Tô falando agora pela primeira vez com o Messias. O que eu falei sobre Zanin e sobre Dino é de que eles deveriam, né, de que os senadores tinham o dever de rejeitá-los porque suas nomeações eram absurdos. Agora, eu nunca falei, olha, temos os votos pra barrar e tal. Aí vocês devem estar me confundindo com algum bolsonarista que vendeu falsas esperanças pra vocês, coisa que eu não faço. Se eu digo no dia de hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 1º de dezembro de 2025, não tem votos pra aprovar o Messias, é porque não tem voto pra aprovar o Messias. Ah, pode ser que amanhã eles construam a maioria só pra fazer uma analogia, óbvio que amanhã eles não vão ter essa maioria. Mas amanhã o cenário pode mudar. Mas no momento que eu estou falando agora, eles não têm maioria. E eu não falaria isso se não fosse verdade, como eu não falei isso em relação a indicações anteriores. Então, meus amigos, e uma coisa que fortalece isso, nós temos uma coluna na Folha que é a Encaminhado com Frequência, que é editada por fundadores da Palver. A Palver, eu tive a oportunidade de conhecer a ferramenta de monitoramento deles. É hoje uma das ferramentas mais avançadas que a gente tem de monitoramento de debate, tanto em redes como na imprensa, em tempo real e com inteligência artificial. Olha só o que eles escreveram: esquerda se ausenta na defesa de Messias nas redes. Direita trabalha sozinha nas redes na mobilização contra a indicação de ministro do STF. Mensagens favoráveis permanecem tímidas e dispersas, sem a mobilização esperada da base lulista. A indicação de Jorge Messias ao Supremo abriu um conflito institucional de alto custo e colocou o governo diante de um risco que nenhum presidente enfrentou desde o início da República: ver o seu indicado ao STF ser barrado pelo Senado, coisa que eu tenho falado há muito tempo. O que deveria ter sido uma formalidade transformou-se em uma disputa aberta entre o Planalto e Davi Alcolumbre, que assumiu a liderança do campo contrário e passou a sinalizar ter votos suficientes para derrotar o nome escolhido por Lula. Em análise da Palver, com dados de mais de 100 mil grupos de WhatsApp ao longo das últimas semanas, observa-se que predomina com folga a narrativa contrária à indicação. A oposição atua praticamente sozinha em uma campanha contínua de ataque, enquanto as mensagens favoráveis permanecem tímidas e dispersas, sem a mobilização esperada da base lulista. Ao longo de quase todo o mês de novembro, mais de 50% das menções foram críticas a Messias, chegando ao pico de 91% em determinado momento. Já o apoio ao indicado raramente superou 10%, alcançando no máximo 20%. Ou seja, 90% das publicações que nós temos em rede sobre Messias é atacando Messias. Nós estamos vencendo o governo Lula na política, com a maioria de votos para barrar, que eu disse, essa maioria pode mudar, o Lula pode virar o jogo, mas hoje nós estamos ganhando. Temos maioria política, estamos vencendo a guerra nas redes, a guerra de narrativa, que é tão importante quanto, que influencia diretamente na política. Então, todo esse cenário é muito positivo pra gente. Eu vou até aproveitar aqui para vocês e compartilhar um pequeno bastidor sobre a minha atuação, vendo que o Lula tá enfraquecido no Senado, com Davi Alcolumbre e com os líderes do Senado. Óbvio que eu vou aproveitar essa oportunidade política para falar com Davi Alcolumbre, para falar com os senadores líderes do Senado, para pautar 2 projetos meus que, no cenário de Senado governista que nós tínhamos nos últimos meses, estava mais difícil de ser pautado, mas agora, com o rompimento de líderes do Senado com o Lula, fica mais fácil. 2 projetos meus que estão parados lá já faz mais de ano. 1, aumento de pena para furto, roubo e receptação. 2, prisão preventiva, a perda do direito de responder em liberdade para aqueles que são pegos em flagrante cometendo crimes hediondos ou roubo. Então, são 2 projetos muito bons e que agora, com esse rompimento do Senado, abre-se margem não só para esse meu projeto, mas para outros projetos, eventualmente aí de parlamentares da oposição. Apesar de que eu acho difícil deputados se mobilizarem no Senado, porque olha, eu digo com muita tranquilidade para vocês, eu sou um dos poucos parlamentares, primeiro, que se preocupa em pegar projetos importantes debaixo do braço para fazer
fazer ser aprovado dentro da Câmara, porque a maior parte dos deputados apresenta o projeto e depois caga pro próprio projeto. Não vai atrás da comissão, não vai atrás do relator, não vai virar voto, não se preocupa em articular para pautar em plenário. Eu tenho essa preocupação porque eu não quero só protocolar para aparecer, eu quero que o projeto vá para frente. Quem trabalha na Câmara e depois no Senado, nossa, no Senado é uma minoria ainda menor do que a que articula para aprovar o seu próprio projeto na Câmara, porque tem uma mentalidade cômoda, né, de que, olha, fiz meu papel, sou deputado, não sou senador, agora os senadores que se virem com o meu projeto. Não é assim que funciona. É óbvio que é muito mais difícil eu influenciar no Senado não sendo senador, mas isso não impede que eu tenha que empenhar o máximo do meu esforço possível para aprovar meu projeto no Senado. Eu lembro da epopeia que foi para eu conseguir articular no Senado a aprovação do Marco Legal dos Games. Consegui. Não teve nenhum senador que pegou debaixo do braço e fez andar. Eu que tive que pegar debaixo do braço e fazer andar, junto com o apoio da Abra Games também, que contribuiu bastante para a articulação do Senado. Mas, enfim, esse é o nosso trabalho.